Fala, gente boa! Bom, eu acredito que até quem não era nascido naquele hoje jurássico e dinossaurico ano de 1990, né, sabe que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, né, realizada naquele ano, mais exatamente na Itália, né, pela Argentina, já nas oitavas de final. É um jogo até bem famoso, né, em que o Brasil martelou, atacou, mandou três bolas na trave, amassou a Argentina, dominou o jogo, enfim. E apesar de ter dominado o jogo, o Brasil, infelizmente, acabou perdendo por 1-0 o gol do Canidia. Né? Não sei aonde está o glorioso Canidia hoje em dia, né? Mas enfim, né? Até como eu disse, como eu acabei de dizer, né? Até quem não era nascido tem conhecimento desse jogo, tá? Bom, aí eu farei uma pergunta, tá? Essa pergunta uma pergunta até bem difícil, tá? A, a estreia do Brasil na Copa de 90 foi contra quem e quem foram os autores, os autores dos gols, tá? Então, repetindo, a estreia do Brasil na Copa de 90 foi contra quem e quem foram os autores do gol? Vou esperar mais um pouco, beleza? Bom, para quem não sabe, tá? O Brasil estreou naquela Copa, tá? Em 10 de junho, tá? 10 de junho, obviamente, de 1990, tá? E o Brasil derrotou a Suécia por 2-1, tá? Os autores dos gols, tá? Foram o Careca, né? O Antônio de Oliveira, né? Esse era o verdadeiro nome da fera, né? Um cara que jogou no São Paulo, jogou no Napoli, era muito amigo do Maradona, diga-se de passagem, né? Amigo no sentido literal da palavra. Os caras eram verdadeiros parceiros, tá? Mas voltando, né? O Careca, que é esse cara sobre o qual eu estou falando, ele marcou o primeiro gol aos 40 minutos do primeiro tempo. Ele fez 2-0 para o Brasil aos 17 minutos do segundo tempo, e o Thomas Brolin, né, que era um ótimo jogador, muito bom jogador, por sinal, ele acabou marcando o gol da Suécia aos 38 minutos do segundo tempo. Tá? Bom, até tem uma foto aqui de um dos gols do Careca, né? Essa foto aqui, tá? Esse aqui é o segundo gol, né? Quando ele fez 2-0 para o Brasil, tá? O juiz foi o Túlio Lanese, né, que era italiano. Né? Copa do Mundo na Itália, juiz italiano. Né? Então aqui o segundo gol do Brasil, né? Gol do Careca. Né? O outro gol, como eu disse ainda há pouco, também foi dele. Tá? E aqui uma foto, né, uma foto da seleção de 90, né, a seleção brasileira que disputou a Copa de 90. Só um instante, tá? Essa foto aqui, tá? Uma ótima seleção, diga-se de passagem, né? Um excelente time que era treinado por um técnico de quinta divisão, Sebastião Barroso Lazzaroni, né? O Sebastião Barroso Lazarento. Opa, Lazzaroni, tá? Para quem não sabe, esse foi o técnico do Brasil na Copa de 90, né? Um péssimo técnico, diga-se de passagem, tá? Mas por que eu estou rememorando, né? Por que eu estou mexendo lá no fundão do baú, relembrando uma participação pífia, né? Fraca do Brasil em uma Copa do Mundo, uma Copa lá em 1990, há um tempão atrás? Por que vocês estão perguntando, né? Por que eu estou falando tanto, né, da seleção que disputou a Copa de 90, né? Bom, pelo seguinte, tá? Se você aí do outro lado, né, já respondeu de primeira aquela pergunta que eu fiz, né? Quem foi o primeiro adversário do Brasil na Copa de 90? Os autores do gol nesse jogo, né, contra a Suécia. Então você tem uma memória de elefante, né? Você tem uma memória para qualquer elefante africano não botar defeito, tá? Bom, se você se lembra que a Suécia foi o primeiro adversário do Brasil na Copa de 90, que o Careca e o Thomas Brolin foram os autores dos gols desse jogo, lá há 34 anos atrás, então com certeza você deve se lembrar, tá? Que em setembro de 2022, isso há praticamente 2 anos atrás, eu gravei um vídeo, tá? A respeito de um hospício que existia em Joinville. Sim, para quem não sabe, Joinville já teve um hospício, tá? Sim, isso já existiu, tá? Bom, naquela ocasião eu falei sobre o hospício Oscar Antônio Schneider. Para quem não sabe, esse hospício
Ele estava localizado onde hoje é a capela mortuária do cemitério municipal da cidade, né? Ali do lado, naquele lado, né? Por onde passa a Rua Borba Gato. Então, ali onde hoje, repetindo, ali onde hoje é a capela mortuária do cemitério, ali de 1923 até 1942, né? Existiu esse hospício que eu estou mencionando, né, que eu estou comentando agora com vocês, né, repetindo, de 1923 até 1942. Então, portanto, ele existiu, funcionou durante um bom tempo, durante um tempo até considerável, né? Bom, mas por que que eu estou falando agora, né? Por que que agora, mudando a prosa, né? Mudando de assunto, por que que eu estou falando, rememorando, né? Falando de novo a respeito desse hospício, tá? Bom, em primeiro lugar, isso aqui é uma homenagem, tá? A Gilmara Franzói Miller, né? Minha amiga, minha irmã sentimental, e que é a musa do meu blog, né? Para quem não sabe, eu tenho um blog, né? O blog Alameda Cultural, e ela é a musa desse blog, né? Repetindo, Gilmara Franzói Miller, né? Que é assumidamente maluca, né? Que é doida de pedra, né? E tem 3 filhos, por incrível que pareça. A mulher é doida e a mãe, ainda por cima, né? Bom, mas agora falando o que interessa, tá? O Oscar, aonde que eu quero chegar, tá? Bom, eu irei mostrar, tá? A foto que eu irei mostrar agora é justamente do Oscar Antônio Schneider, que é esse cara bigodudo aqui que vocês estão vendo, tá? Antes que certamente, né, obviamente, vocês estão perguntando, mas quem foi o bigodudo, né? Ele foi dono de algum botequim, ele era português? Não, o português, obviamente, ele não era, né? Mas ele foi dono de algum botequim, ele era padeiro, ele era lenhador, o que que esse cara fazia da vida? Bom, o bigodudo aqui, o nosso amigo Oscar, tá? Ele nasceu aqui mesmo em Joinville, tá? No dia 12 de outubro de 1864, tá? E ele acabou falecendo em São Paulo no dia 13 de março de 1916. Então ele faleceu, ele partiu bem jovem, né? Bem novo, né? Ele acabou falecendo aos 52 anos, né? Não tinha nem aos 51 anos, né? Na verdade, tá? Bom, mas afinal de contas, o que que esse cara fazia da vida, né? Bom, ele era filho de um comerciante, tá? Que era o Anton Schneider, né? Que era natural de uma cidade chamada Dietfurt, né? Não sei se essa pronúncia é correta, né? Essa cidade que hoje está localizada na Alemanha, né? E ele durante um bom tempo, né? Ele foi sócio, né? Ele foi um dos proprietários de uma empresa chamada Abdon e Oscar e Companhia, né? Essa empresa, a Abdon e Oscar, era uma empresa ervateira, né? Ela produzia, ela beneficiava e exportava erva mate. Essa empresa, né, a sede dessa empresa, ela funcionava naquele prédio antiquíssimo, por sinal, onde durante muitos anos funcionou a agência da Fininvest em Joinville, né, ali na Rua do Príncipe, ali de frente à Praça Nereu Ramos. Né. Eu acredito que vocês estejam reconhecendo esse edifício, né, um edifício muito bonito, diga-se de passagem. Né. E, inclusive, essa empresa, Abdon e Oscar, o moinho dela, né, o local onde ocorria o beneficiamento da erva mate, ficava na antiga zona portuária da cidade, ali no Bucarém, né, ali nas proximidades do que hoje, né, é o antigo moinho, né, que hoje, no momento, né, ali funciona o complexo, né, educacional da Fiesc, né, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Né, e essa empresa, né, que eu estou mencionando, ela foi a proprietária do primeiro caminhão da história de Joinville. Esse caminhão, ele veio, ele circulou pela primeira vez em 1913. E além do bigodudo ali, né, desse cara, né, ele ter sido sócio do Abdon Batista, né, dessa empresa que eu estou mencionando, ele também foi um dos proprietários do antigo moinho, né, desse moinho que eu estou mencionando, né, o Moinho Joinville, né? O Moinho Joinville que foi inaugurado em 1913.
Então, além de ter sido empresário, né, esse nosso amigo aqui, né, o nosso amigo Bigodudo, ele também foi político, né? Ele era um grande, uma espécie de um fiel escudeiro do Abdon Batista. Abdon Batista que dispensa maiores apresentações, né? O nosso amigo Oscar, né, o nosso amigo Bigodudo, ele foi 2 vezes vereador, tá? A primeira eleição que ele disputou foi em 22 de novembro de 1892. Na época, Joinville tinha 9 vereadores, né? E ele foi um desses 9 eleitos, né? O curioso, tá, é que naquela época, pela legislação eleitoral da época, tá, existiam 3 tipos de município, tá? Os municípios menores, eles tinham 7 vereadores, os municípios médios, eles tinham 9 vereadores, e as grandes cidades, os grandes municípios, eles tinham 11 vereadores, tá? No caso das cidades que tinham 7 vereadores, então cada eleitor ele poderia votar em 5 candidatos. No caso de Joinville, que tinha 9 vereadores, cada eleitor ele podia votar em 6 candidatos. E nas cidades grandes, né, que tinham 11 vereadores, cada eleitor ele poderia votar em 7 candidatos. Sim, isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? Então, antigamente, você podia votar em vários candidatos, tá? Sim, coisas do Brasil, tá? Então, voltando, tá? Nessa eleição, no qual, obviamente, o nosso amigo Oscar ele acabou sendo eleito vereador, ele acabou recebendo 451 votos, né? Pode parecer pouco, tá? Mas ele acabou sendo o segundo vereador mais votado. Apenas o Abdon Batista recebeu mais votos do que o Oscar Antônio Schneider, tá? Então ele era uma figura bem popular, né? E ele era descrito por ser um político habilidoso e conciliador, né? E um típico político, tá? E a outra eleição no qual ele acabou sendo eleito vereador foi em 7 de novembro de 1902. Então, 10 anos depois, ele acabou disputando uma nova eleição e acabou sendo novamente eleito vereador, tá? E nessa eleição de 1902, ele acabou recebendo 1.288 votos. Ele e o Ernest Canha, como o próprio sobrenome já indicava, o Ernest Canha, ele era francês, tá? Inclusive, ele foi o primeiro prefeito da história de Joinville, isso entre 1890 e 1892, né? Mas voltando, né, ao nosso amigo Oscar, ele foi, junto com esse cara, né, que eu estou mencionando, Ernest Canha, ele foi o vereador mais votado na eleição de 1902, né? Até o fim da monarquia, até 1889, o vereador mais votado, ele automaticamente ele acabava assumindo a presidência da Câmara de Vereadores, né? Ele era ao contrário do que muitos dizem, tá? Na época da monarquia não existia ainda a figura do prefeito, tá? Então as decisões, né? Os vereadores eles exerciam ao mesmo tempo o poder legislativo e o poder executivo, tá? Então as decisões, a governança das cidades, ela ocorria de maneira colegiada. Então todos os vereadores eram, entre aspas, também prefeitos, né? O presidente da Câmara de Vereadores, né? Ele acabava tendo a última palavra, né? Ele era uma mistura de presidente da Câmara de Vereadores com prefeito, né? Mas ele não era prefeito, tá? Ele era presidente da Câmara de Vereadores, apenas isso, tá? E como eu estava dizendo, né, voltando, se essa eleição no qual o Oscar Antônio Schneider acabou sendo mais votado, ela tivesse ocorrido no tempo da monarquia, ele automaticamente teria sido presidente da Câmara de Vereadores, né? Mas repetindo, isso já foi em 1902, então ele não foi nem sequer o presidente da Câmara de Vereadores, tá? Ele apenas teve essa façanha, entre aspas, né? Essa honra, digamos, entre aspas, né? De ter sido o vereador mais votado, né? Além de ele ter sido vereador por duas vezes, ele foi prefeito, tá? Só que essa parte eu deixo para o vídeo seguinte, até porque esse vídeo já está chato pra caramba, né?
Vou ficando por aqui e voltarei no vídeo seguinte com mais curiosidades, beleza? Então, até lá!